A paz do Senhor, irmãos, nós damos graças a Deus por mais uma semana que estamos começando. É o primeiro dia útil dessa semana e nós temos aí mais alguns dias pela frente no transcorrer dessa semana. E eu tenho certeza que todos nós seremos vitoriosos mais uma vez, porque o Senhor é aquele que garante a vitória. E nós queremos meditar com os irmãos um texto da palavra do Senhor nesse primeiro dia da semana. E o Senhor nos ensinava uma coisa que Ele praticava. E Ele, quando se via em apuros, Ele ia recorrer ao Pai em oração. E isto foi durante o seu ministério. Enquanto estava entre nós, orava constantemente ao Pai. E nos deixa aqui uma forma de como nós devemos nos comportar como servos do Senhor. Está registrado no Evangelho segundo Lucas, o servo do Senhor, no capítulo 18, a partir do verso 1. Vamos ler este texto e vamos rapidamente meditarmos juntamente com os irmãos. Assim diz a palavra do Senhor. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desvanecer, dizendo: havia em uma cidade certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a mim e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, nem, ainda que tardia, para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meus irmãos, esse texto aqui fala dos dias em que também nós estamos vivendo. Nesse versículo 8, diz assim: quando, porém, vier o Filho do Homem, quando chegar os dias do arrebatamento, em que Jesus volta para buscar o povo, a igreja estaria um tanto preocupada com as coisas desse mundo. É o que nós vemos aqui. E aí, agora não estará mais orando. Aquela oração paciente, aquela oração persistente e aquela oração perseverante, como nós lemos aqui, não, os crentes agora pouco estão orando. E até nas orações do templo, poucos irmãos aparecem para os dias de oração. Mas o Senhor nos ensina nesta parábola que nós devemos ser persistentes
e persistir em orar, porque ele foi o exemplo. Ele foi o exemplo que falava com o Pai constantemente. Por isso o Pai o ouvia, porque ele falava com o Pai. E nós não falamos com o nosso Deus. E quando falamos, não temos paciência, não somos perseverantes na nossa oração. Oramos uma vez e queremos já receber a bênção e a vitória. Mas aqui ele fala aqui, olha, que os escolhidos clamam a Deus de dia e de noite. É constantemente a oração. Mas ele disse, quando eu voltar, não vou achar o povo de Deus, o meu povo, em oração, clamando a Deus. E chegamos nesses dias. Por isso que muitas vezes não recebemos. Por isso que muitas vezes não alcançamos. Por isso que muitas vezes pensamos, mas não buscamos em Deus a saída, a solução, a bênção, a vitória. Não buscamos, não somos persistentes. Mas neste dia, nesta segunda-feira, em que nós temos aí mais 6 dias na semana, que esses 6 dias sejam 6 dias de constante oração e clamor aos céus, clamor a Deus, para que nós possamos vencer os desafios dos dias da vinda do Senhor. Mas Jesus já havia alertado, quando eu voltar, nos dias da minha volta não haverá fé na terra. Eu sempre digo, nós não oramos porque não temos fé. Nós não oramos porque não acreditamos. Porque se nós tivermos fé, que o nosso Deus nos ouve, que o nosso Deus nos atende, nós seríamos mais persistentes em orar, em buscar a face do Senhor. Nós temos aí exemplos de oração de Daniel. Nós temos exemplo de oração dos apóstolos, que subiram ao templo na hora da oração. Nós temos exemplos de quando eles iam decidir alguma coisa na igreja primitiva, orando e jejuando. E o Espírito Santo falava, e o Espírito Santo direcionava. Jesus não mudou. A igreja parou de orar. Por isso eu quero convidar os irmãos nessa segunda-feira a ter uma semana de clamor, uma semana de oração. E eu tenho certeza que certamente, depressa, o Senhor responderá a nossas orações e nós veremos a nossa vitória. Que Deus te dê uma semana abençoada. Que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida e que o Senhor possa ouvir as suas orações, responder depressa e te dar vitória em todas as coisas. É a minha oração desta manhã, em nome de Jesus. Amém.